quadro Entrevista de hoje, o nosso convidado é o psicólogo Paulo Pimon, que atua aqui em Florianópolis como constelador sistêmico e conversa conosco a respeito das constelações sistêmicas no judiciário. Paulo, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando a respeito do nosso tema, constelações sistêmicas. O que significa esse termo? É uma técnica, é um método e como se aplica no segmento jurídico? Olá, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar sobre um trabalho que me deixa tão empolgado como constelador sistêmico, a constelação sistêmica. Hoje nós vamos chamar de constelação sistêmica como uma técnica, didaticamente. Depois a gente pode aprofundar um pouco disso. Mas o juiz Sami Storch, um juiz da Bahia, ele começou a aplicar a constelação sistêmica no sistema judiciário, primeiro com questões familiares. Ele logo obteve resultados impressionantes, né? Ele chamou então para as famílias, na época trabalhando com famílias, ele chamou as famílias envolvidas em questões judiciais para uma palestra e uma vivência de constelação. E no dia seguinte ele marcou audiências de acordo e conciliação. 100% das pessoas ou das questões judiciais que ambas as partes participaram dessa vivência chegaram a um acordo no dia seguinte. 93% daqueles casos onde apenas uma das partes participou. Então, através desses resultados foi-se ganhando uma notoriedade, o CNJ, né, reconheceu o trabalho dele. E então, como é aplicada as constelações sistêmicas, podem ser de diversas formas, tanto numa audiência de conciliação, como num processo pré-judicial, né, judicial, onde as partes são convidadas a olhar para aquilo que está por trás daquele conflito, para aquilo que está por trás daquela briga judicial. Muitas vezes as famílias ou as empresas, ou os trabalhadores vêm procurando a justiça para resolver algo que a justiça, na verdade, não consegue resolver. Porque é algo que está anterior, algo que aconteceu na sua vida, algo que aconteceu na sua família. E com o trabalho de constelação, isso rapidamente, em um encontro só, se torna bem aparente. As partes veem claramente o que é que está por trás daquele conflito. Nos casos de família, como você citou, parece ser bem relevante. Há outras áreas que também se aplicam às constelações sistêmicas? Sim, as constelações sistêmicas hoje têm sido usadas em diversas áreas, até além do judiciário, têm sido usadas na área da saúde, na área da pedagogia, mas dentro do judiciário ela também pode se aplicar a questões empresariais, trabalhistas, né, e outras questões também ainda a descobrirmos, né? Porque tudo isso é um trabalho bastante pioneiro do juiz Sami Storch, que tem aparecido isso nos anos recentes. É por isso que muitas pessoas ainda não ouviram falar sobre constelações sistêmicas. Mas aonde nos tribunais e nos TJs, onde tem tido iniciativas com parcerias com consteladores sistêmicos, já se vê um grande índice de acordos acontecendo. Então, isso é uma ótima notícia para o sistema judiciário brasileiro, né? Porque a gente sabe que o sistema judiciário brasileiro sofre com a quantidade de processos e a quantidade de coisas que estão na mesa do juiz, dos assessores, que realmente não precisariam estar lá. Se houvesse uma técnica, algo que mostrasse para essas partes o que é uma outra forma de resolver esse conflito. Nessa linha, você acredita então que se as pessoas se autoconhecessem melhor ou se conhecessem o outro, nós teríamos menos processos no judiciário? Com certeza. Além de uma técnica de autoconhecimento, né, também é uma forma de conhecer o outro. Eu acho que dentro de todo ser humano existe algumas leis que regem, que cuidam dos relacionamentos. E que cuidam para que esses relacionamentos sejam bons e sejam para o crescimento das duas partes, né? Hoje, o que a gente chama de Hellinger ciência, porque a constelação familiar foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E hoje em dia a gente já fala em Hellinger ciência, que é a ciência dos relacionamentos. Quando nós sabemos aquilo que rege
ou as leis interiores que promovem a saúde dos relacionamentos, então nós nos conhecemos não só a nós mesmos, como nós conhecemos aos outros e as pessoas e as nossas conexões, tanto com o mundo, quanto com a família, com as empresas, com o mercado de trabalho ou o mercado financeiro. Todos esses relacionamentos nós nos relacionamos. E para isso, para que esses relacionamentos sejam saudáveis, é necessário estar atento e ter consciência sobre certas leis que regem esses relacionamentos. Paulo, você comentou que essa técnica, né, iniciou na Alemanha e foi difundida para outros países, inclusive aqui no Brasil. Como é que é a aceitação aqui no Brasil dessa pouca experiência que está se tendo e aqui em Santa Catarina? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça já falar é que o próprio CNJ já reconheceu, o juiz Sam Storch já recebeu prêmios, né? Ou seja, existe um reconhecimento acontecendo. Como é uma técnica nova, é um trabalho novo, claro que ainda sofre resistências, né? O próprio Bert Hellinger, quando começou, ele sofreu muitas resistências ao trabalho que ele iniciava, por estar falando coisas que as pessoas normalmente não falavam, por entrar tão profundo nos relacionamentos humanos que muitas pessoas não querem ou não estão preparadas para olhar para aquilo que realmente dói dentro de cada um de nós, né? Então, como que está essa aceitação? Primeiro de tudo, já existe um reconhecimento pelo próprio CNJ. E depois disso, as iniciativas que têm acontecido no Brasil já têm mostrado bons resultados com o uso dessa técnica. Então, aos poucos, vamos ganhando mais espaço. Aqui em Santa Catarina, a gente não tem nenhuma iniciativa ainda ligada ao tribunal, né? Mas eu estou trazendo esse assunto à tona para despertar o interesse, apesar de ser algo novo, com o potencial de resultados que tem para a resolução de conflitos. Paulo, me parece que mediação, conciliação e constelações sistêmicas têm o mesmo denominador comum aí. Quais as diferenças e as principais semelhanças entre elas? Então, a constelação familiar, ela pode ser uma técnica aplicada antes disso tudo, né? Então, pode ser uma técnica aplicada dentro da mediação, se o mediador é um constelador ou conhece essas leis dos relacionamentos, que atuam nos relacionamentos, as leis sistêmicas, ele mesmo, na própria audiência de mediação, na primeira reunião entre as partes, ele já pode aplicar essa técnica e já ter excelentes resultados, né? Ou seja, a constelação familiar é um primeiro passo, digamos assim, para que não se precise caminhar para outras questões e para a judicialização de um processo, né? Então, a constelação familiar está muito mais ligada a uma técnica antes disso tudo e dentro da mediação. Aí, então, pode-se facilitar o acordo, né, e a conciliação. Porque se as partes passam pela constelação familiar, elas já chegam na conciliação e no acordo já preparadas para terminar ali aquela questão. Pois é, e o que mais entusiasma as pessoas? É a facilidade do processo ou é a tranquilidade das constelações sistêmicas que as constelações sistêmicas trazem? Eu acredito que todo ser humano está na busca de resolver e na busca de paz. Eu acredito que todo ser humano tem lá dentro de si esse núcleo que busca a paz. Muitas vezes, por causa das questões familiares que a gente carrega junto conosco, essa busca pela paz está meio comprometida com a nossa fidelidade à nossa história familiar. Às vezes, através de algum conflito, aqui nesse momento, um ser humano pode estar, na verdade, resolvendo uma questão, tentando entrar em paz com o seu sistema familiar, trazer equilíbrio para alguém da sua família que foi lesado financeiramente, ou foi traído, ou algo assim.
né? Então, isso atua inconscientemente dentro do ser humano, né? Nós buscamos essa paz, muitas vezes, através de algum conflito. Se for possível, então, através da constelação familiar, entrar em contato com esse núcleo dentro do ser humano que busca essa saúde nos relacionamentos, e é isso que, de certa forma, a constelação faz, então fica claro para a pessoa qual é a possibilidade de entrar em equilíbrio, não só consigo mesmo, não só com essa outra pessoa que ela está disputando algo, ou essa empresa, mas entrar em equilíbrio com todo o seu sistema familiar. Às vezes as injustiças que aconteceram com seus antepassados que continuam atuando dentro dela. Hoje isso na ciência epigenética já se mostra claramente como nós carregamos os traumas dos nossos antepassados, né? E muitas vezes isso acaba desembocando numa ação judicial que os juízes sabem muito bem que todos aqueles processos que estão na mesa deles, a maior parte deles não precisaria estar ali. E muitos juízes sabem que, por mais que eles trabalham muito profissionalmente e há muito afinco para chegar numa sentença que seja justa para ambas as partes, para a situação e para aquilo que aconteceu, muitos juízes também têm essa consciência interna que essa sentença não vai resolver a questão. Apesar de ser a melhor decisão nesse momento, não vai resolver, porque o conflito por trás, o pano de fundo daquela briga não está sendo solucionado através daquela sentença. Então, isso claro que é um trabalho que deve ser até frustrante para o juiz, né? E também a gente sabe que quando uma sentença não chega no ponto do conflito, não chega no ponto certo do conflito, o que acontece é que há recurso atrás de recurso. Né? Ela volta a acontecer. Ela volta porque há descumprimento de uma das partes, e aí continua então o sistema judiciário carregado de coisas. Então talvez a constelação familiar venha dar as mãos até nesse novo movimento que existe através do novo Código Civil, né? E essa atenção especial que se dá à mediação e à a mediação e a solução de conflitos prejudicialmente, né? Podemos acreditar então que ela venha contribuir também para a prestação jurisdicional, assim como a mediação, a conciliação. Exato. Ou ampliar, né, essa prestação jurisdicional. O próprio advogado tem procurado a constelação familiar como forma de olhar diferente para os seus casos, né? Eu tenho advogados que têm me procurado, olha, eu tenho casos que eu estou acompanhando há anos, né? Tem advogados que vêm, eu estou acompanhando um processo de separação há 12 anos, né? Então, muitas vezes o próprio advogado vem me procurar e através de uma constelação ele consegue também enxergar de forma diferente aquele processo e aquilo que está acontecendo. Tanto que muitos advogados têm procurado a minha e a minha equipe para buscar treinamento nessa área. Então, essa postura das constelações sistêmicas, ela pode ser desenvolvida por qualquer profissional e atuar dessa forma e ajudar as pessoas a olhar para o pano de fundo daquela briga, daquele conflito e buscar uma solução melhor e uma solução pacífica para aquilo. Qualquer profissional pode desenvolver essa postura. Nós, lá no IP Roxo, nós desenvolvemos treinamentos para pessoas que estão interessadas e de tantas áreas diferentes. Nós temos alunos médicos, advogados, pedagogos, enfermeiras, psicólogos também e terapeutas, mas pessoas, administradores, empresários, buscam isso justamente para poder colocar a sabedoria dessa ciência dos relacionamentos em prática, em prol de um melhor relacionamento entre as pessoas, entre o seu negócio ou até para uma melhor prestação jurisdicional. Tá certo, Paulo. Agradeço você mais uma vez pela sua participação aqui no programa.
Eu também agradeço pela oportunidade. E o Justiça Legal termina aqui. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo sábado a partir das 2 horas da tarde. Tchau!